por exemplo, tem muito jeito do Estado capitalizar mesmo, pô. Você põe um pedágio na estrada aí, você vai ver, porra. Ele pagou em 2 dias ali, paga o investimento e mantém o negócio. Em relação mano. a estradas, o que eu defendo? Eu defendo a privatização das estradas. Como é que poderia funcionar? Você vê que no Rio Grande do Sul tem cidadão fazendo estrada e o governo atrapalhando, né? Eu vi, por exemplo, o caso de uma vez que teve uma estrada... Eu, inclusive, escrevi isso no meu livro, O Mínimo sobre Anarcocapitalismo. Houve um desmoronamento lá na Inglaterra e destruiu uma estrada do governo. Aí chegou um empresário inglês e fez uma estradinha privada, bonitinha, pedagiada, para os cidadãos darem a volta enquanto o Estado enrolava lá para reconstruir a estrada. Melhor coisa, ele dispôs uma facilidade para os cidadãos e cobrou um preço justo, porque ele não pode trabalhar de graça, né? Veio o Estado lá, do you have a license for that? E mandou fechar a estrada do cara. Pô, o Estado já não faz e ainda vai atrapalhar quem faz? Pô. Isso é foda. Então, como é que poderia funcionar numa sociedade sem Estado? Uai, o sujeito constrói a estrada e, por apropriação original, ele acaba sendo dono de alguns metros ao largo da estrada, algumas dezenas de metros. Ele aluga essa terra para o pessoal fazer ali uma lojinha de conveniência, um posto de gasolina, um shoppingzinho. Ele valorizou a área dele, né? Valoriza a área dele, especula o terreno, cobra aluguel dos negócios que ficarem ao largo da estrada, bota uns pedágios e pronto. Teria todo o incentivo econômico para fazer estradas. Mesmo quando se trata de cidades, o pedágio urbano funcionou muito bem em alguns países da Europa. Porque eu sou a favor em termos de urbanismo, da multimodalidade. De nunca criar problema para alguém. O Estado às vezes vem, não, vamos dificultar a vida do motorista para as pessoas andarem. Não, não vamos dificultar a vida de ninguém. Vamos oferecer mais alternativas. Então eu sou a favor de facilitar a vida do motorista, e também do ônibus, e também da bicicleta, e também do patins, e também do metrô. Quanto mais concorrência, melhor, certo? Quanto mais facilidade para todo mundo, mais opções você vai ter. Então isso é a multimodalidade. Só que em alguns países que construíram muitas pontes, construíram muitas obras viárias, é sempre bom construir obras viárias, mas o problema é que acabou lotando essas obras viárias também. Por quê? Porque o recurso escasso, que é espaço trafegável, não é precificado. Aí, toda vez que o governo constrói, sei lá, um túnel, uma ponte, ele cria novos incentivos para mais pessoas usarem o carro em vez de outros modais. E aí acaba tendo congestionamento. Se a iniciativa privada pudesse construir obras viárias e pedagiar, aí você já põe uma precificação no recurso escasso que é o leito trafegável. Isso racionalizaria o trânsito e criaria incentivo para investimentos em outros modais. Metrô, monotrilho, whatever. Aí começaria a desafogar a cidade. Sem prejudicar ninguém. Cara, você acha que então o Estado, eu sei que você defende ele zero total, mas se fosse para ter o Estado, seria para controle de quê? Seria só para defesa do espaço, por exemplo? Porque a gente precisaria defender o espaço, porque se isso aqui ficar tudo bom também, vem alguém que quer pegar, né? Quando tá bom, todo mundo quer. Defesa de fronteira e punição aos bandidos. Não tem por que ter outra tema, segurança pública. Isso tem que ser dever do Estado. Não, por mim, privatizava a Defesa Nacional também. Privatizava? Por tudo. Caralho, velho. Tipo assim, quem chamava o Bukele pra vir aqui pra cuidar da segurança. Quem for prender mais, quem for prender mais bandido, ganha licitação. Muitos bairros dispensaram a polícia local, porque nos Estados Unidos, né, eles têm... Aqui no Brasil tem 3 níveis de administração. Federal, estadual e municipal. Sim. Os Estados Unidos têm 4. Eu acho que funciona melhor. Para mim, quanto mais níveis intermediários, melhor. Então, eles têm lá o governo federal, aí eles têm os estados, que tem muito mais autonomia que aqui. Aí eles têm os condados, e dentro dos condados tem os municípios. Uhum. Geralmente, os xerifes são eleitos nos condados. Sim. Então, a polícia é nível condado. O estado tem lá os State Trooper, para casos mais específicos. Algumas cidades dispensaram o xerife do condado e contrataram empresas de polícia. E essas empresas de polícia são mais baratas e funcionam melhor. É tipo essa galera que vigia carro forte aí. Uhum. Né? Tipo assim, você vai lá, forma um profissional e ele defende uma situação qualquer. Num país que tá todo mundo armado, funciona, né? Claro, tem violência mínima ali também. O armamento da população é condição essencial. Se não tiver população armada, você não tem quem vigie o serviço de defesa. População armada não se discute.
Não dá pra falar em segurança pública sem armar a população. Não, esquece. Possível. Os fundadores americanos lá, o John Adams, esses caras, eles falavam, se deixar, os exércitos permanentes se tornam tiranos internos. Aqueles que tinham a função de defender contra ameaças externas se tornam uma ameaça interna. A não ser que tenha mecanismos de controle. Por isso Pega que... exemplo aqui do nosso vizinho aqui, Paraguai, velho, aqui do lado. Totalmente armado ali, bem menos violento do que aqui. Eu tive uma... E um país pobre, né? Um país Não pobre, tá falando de país de primeiro mundo, não. Um país pobre, só que armado. Tem um contraste social muito grande ali, né? Tem muita gente rica, mas também muita Mas gente o pobre. contraste é um exemplo de país pobre. Sim. Quanto mais pobre, maior a diferença social. Mas, por exemplo, eu tive uma discussão outro dia com o pessoal do Instituto Rothbard, que é um instituto anarcocapitalista. Eles escreveram um artigo dizendo que não deveria ter exércitos permanentes. Porque o exército permanente se torna uma ameaça. E aí eu respondi falando, o problema não é um exército permanente profissional. Esse não é o problema. O problema é se o exército permanente profissional for um monopólio. Uma sociedade, ela tem divisão de trabalho e tem especializações. É óbvio que vai ter pessoas especializadas na defesa, na violência institucional. Então, se for um resultado do mercado e uma sociedade, de forma não coercitiva, mas voluntária, quiser contratar um corpo permanente profissional para sua defesa, isso não tem problema nenhum. O que ele não pode é ser forçado, monopolista e financiado por impostos. Essa é a minha posição. E saúde? O que você arruma? Privatiza tudo. Privatiza também? Privatiza tudo, porque... Tem muito lugar que dá merda, hein? Não tem SUS não e tem dá a merda. grana, E o cara que não tem a grana, né, mano? Aí nós vamos ter que apelar pra caridade, como sempre foi. Os hospitais... Por que hospital e hospitaleiro tem a mesma raiz? Hospitaleiro é alguém que recebe bem, né? Sim, que cuida, né? Que cuida. Porque o hospital era isso. O hospital era as fundações de caridade que recebiam as pessoas. Eles surgiram assim, não foi pelo governo. Quando existe saúde pública, existe um subsídio à doença. As Como pessoas assim? a saúde pública, o SUS, esse tipo de coisa, é como se fosse um seguro obrigatório. Economicamente falando, conta como um seguro obrigatório. Todo mundo paga para manter o sistema e usa se ficar doente. Quando isso é um arranjo voluntário, as próprias seguradoras fazem uma precificação racional. Quando é o Estado que manda todo mundo pagar, o que acontece? Quanto mais saudável você for, mais você está pagando. Quanto mais doente você ficar, mais você está usufruindo do sistema. Isso subsidia os maus hábitos de saúde. E o sistema necessariamente vai ficar sobrecarregado. A saúde é um setor que eu não privatizaria de uma maneira negligente, assim, tudo de uma vez, porque o mercado precisa de um tempo para se adaptar. Então não adianta chegar, acabou! Quem está no hospital do SUS aí se dane. Não dá para fazer isso. O que eu faria é uma transição. Falei, olha, eu vou passar para as mãos da iniciativa privada com a condição contratual de que vocês cuidem das pessoas indigentes, pobres, por um X tempo. E aí a pessoa que for comprar num leilão teria que cumprir esse contrato. Mas a administração estatal da saúde pública tem que acabar. Porque o Estado, ele é um agente econômico como outro qualquer. Ele responde a incentivos. Se o Estado, ele cumpre essa doutrina de cuidar da saúde do cidadão do berço ao túmulo, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir esse tempo. Ele vai ter incentivo para deixar a saúde a pior possível e ter menos gasto com o cidadão. Se combinar isso com a previdência social, é pior. Se o Estado é obrigado a pagar o cidadão depois que ele se aposenta, ele vai tentar reduzir a expectativa de vida do cidadão. É tenebroso. A única saída é separar totalmente Estado de saúde. Caralho, velho. É o que tá rolando aqui, né, mano? Essa galera não vai aposentar também, né? Isso aí tá bem foda. Isso aí acabou, né? Acabou. Já era. Pirâmide. Quem aposentou, beleza, mas... Quem aposentou, aposentou. Quem não aposentou, não aposenta mais. Você vai Tipo assim, ainda candidatar mais uns nessa 5 eleição anos. agora? Eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, pela União Brasil.